Olá, sexto ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, se cuidando e aprendendo bastante. Hoje, aula do dia 9 de outubro, nós vamos ver operações com decimais, multiplicação, divisão e potenciação com decimais. Então, você pode acompanhar a partir da página 51, abra seu livro aí e vamos começar. Primeiro começa com a história do preço do tomate, que custa R$10,90, né? Chegou a custar, né? Não custa, chegou a custar R$10,90 no Espírito Santo. Isso é um preço muito alto. E aí nós levantamos essas hipóteses. Thalita é proprietária de um restaurante que ela utiliza 5 kg de tomate diariamente. Vamos calcular o quanto ela gastará pelo preço anunciado. Então, como é que a gente faz? Multiplica R$10,90 por 5. Note que 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 9 é 45, fica 5, sobe o 4, 5 vezes 0 é 0, mais 4 dá 4, 5 vezes 1, 5. Então, R$10,90 vezes 5 é R$ 54,50. De outra forma, se ela comprasse apenas 1,5 kg para fazer só a salada, o gasto dela seria representado dessa forma: 1,5 vezes R$10,90, que nós multiplicamos como nós sempre multiplicamos. Primeiro, o valor que está aqui, que não é unidade, é decimais. A casa dos decimais multiplica toda a linha de cima, dá 5.450. O 1, que é unidade, multiplica toda a linha de cima, que dá o mesmo 1.090, né? No caso, R$10,90 apresentado de uma outra forma. Somamos os números naturalmente e, tanto lá em cima quanto aqui embaixo, nós fazemos isso aqui. Nós somamos as casas decimais. Aqui tem 2 casas decimais, lá embaixo tem que ter 2 casas decimais também. Agora aqui, nessa multiplicação, nós temos 2 casas em cima, 1 casa embaixo. Quantas casas para o final? 3 casas. 2 mais 1, 3. Tranquilo? Não é complicado. Multiplicar a gente já multiplicava assim. A gente agora temos que adicionar esse conhecimento a respeito dos decimais. 2 casas decimais na multiplicação em algum dos fatores, 2 casas decimais na resposta. 2 casas decimais em um fator, outra casa decimal em outro fator, totalizando 3 casas decimais, 3 casas decimais para a resposta. Esse número aqui, ao ser multiplicado, ele resultaria em 16.350. Mas aí nós olhamos que tem 3 casas decimais, então volta décimo, centésimo, milésimo. Tranquilo? Então aqui, quando multiplicamos um número decimal por um número natural, a quantidade de casas decimais do produto é igual à quantidade de casas decimais no número decimal dado. E quando multiplicamos o número decimal por um número decimal, a quantidade de casas decimais do produto é igual à soma das casas decimais dos 2 fatores. O que isso quer dizer? É complicado demais? Aqui está dizendo, então, quando a gente multiplica um número comum por um decimal, o resultado vai ter casas decimais igual a do decimal que está sendo multiplicado, que é o que aconteceu na primeira multiplicação. Quando multiplicamos um decimal por outro decimal, a quantidade de casas decimais vai ser a soma dos decimais dos 2 números envolvidos. Então, se eu multiplico um número de uma casa decimal por um número de uma casa decimal, a resposta tem 2 casas decimais. Se eu multiplico o número de 2 casas decimais por um número de 2 casas decimais, a resposta vai ter 4 casas decimais. Tranquilo? Não é tão complicado. A gente vai ver exercício, vai fazer ainda exercício. Já foi feito aqui um resolvido, mas vai ter mais para desenrolar um pouco mais. E Thalita encontrou na feira 3 promoções de tomate. A 5 quilos R$ 35, você compra 3 quilos e paga 23, você paga 2,5 kg e leva e paga 23 reais. Para saber qual é a compra mais vantajosa, ela fez uma estimativa do preço. Faça isso no supermercado também, leve sempre sua calculadora, para não ser enrolado. Então ela vê aqui, R$ 35 dividido por 5, que é o quê? É o pago dividido pelo quilo, deu 7. Ela concluiu que na primeira barraca um único quilo custa R$ 7. Para o segundo, ela acho que estava sem calculadora e resolveu não dividir 23 por 3. Ela resolveu dividir 24 por 3, que deu 8.
Aí ela sabe que o preço é mais ou menos 8. Não é 8 porque para ser 8 tinha que custar 24. Não custa 24. Mas ela fez isso aí. É válido. E para a terceira barraca temos um cálculo diferente que veremos adiante. Mas se fôssemos fazer, seria mais ou menos dividir 230 por 25. É um negócio meio maluco de se imaginar, mas dá para fazer. Vamos ver o que ela fez. Então, ó, ela pegou aqui, isso tem no seu livro, lá na página 54, acompanhe. A operação ela tem o 23, e ia dividir por 2,5. O que ela fez? Dividiu 230 por 25. Ela sumiu com a casa decimal do 2,5, virou 25. E o 23 ganhou um zero. Organizou dessa forma. O primeiro número que entra aqui, que aproxima mais, que é 9 vezes 25, né? Veio para cá. E ela chegou num resto 5. No número seguinte, o 230 com o resto 5. Aí tinha o 9. Ela ganhou um zero aqui. O número que entra lá é o 2. Então, ó, 9,2 vezes 25 vai chegar lá no 2,30. É uma multiplicação que fica com o resto 0. Tem aí no seu livro para você acompanhar. Acompanha com ele. A gente vai ver sem toda essa parafernália no próximo exercício aqui. Mas não vai ser agora. Agora nós vamos ver potenciação, página 52. Na potenciação com decimais, utilizamos o mesmo procedimento usado com números naturais. A gente sabe que 3 ao quadrado é 3 vezes 3 vezes 3. Então, 0,3, aliás, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, 0,3 ao cubo é 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. O 0,3 vezes 0,3 dá 0,09. Aí está aqui o 0,09 vezes 0,3, que dá 0,027. A gente sabe que 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Olhando para cá, ó, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Mas ele separa de novo. 0,3 ao cubo, ele faz só o 3 décimos vezes 3 décimos, que dá 9 décimos. Aí o 9 décimos está aqui, multiplicando o 3 décimos que tinha ficado para trás. Aliás, 9 centésimos, perdão. 3 vezes 9 dá 27. 100 vezes 10 dá 1000. 0,027, que é 27 milésimos. Outros exemplos, também está aí no seu livro. 0,81 ao quadrado, que fica 0,81 vezes 0,81, que dá 0,06561. Mas aqui fica separado 81 sobre 100, 81 sobre 100. 81 vezes 81 é 6.561. 100 vezes 100 dá 10.000. E esse número aqui, essa fração, vira esse número. 0,2 elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 0 dá 1. Isso é uma regra. E 0,65 elevado a 1 é igual a 0,65. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tudo isso só repete. Ok? E agora sim, vamos a exercícios. Vamos trabalhar aquelas multiplicações. Aqui 98,36 vezes 27. E a resposta é o 7 vezes essa linha que resulta nessa, o 2 vezes essa linha que resulta nessa, somou os números, só tem duas casas decimais, a resposta só vai ter duas casas decimais também. Detalhe, eu modifiquei o exercício, tá? No seu livro ele está diferente, item A e item E, eles só estão parecidos. Ali 123,65 vezes 16, que fica dessa forma, o 6 multiplica toda essa linha que resulta nisso, o 1 multiplica toda essa linha que só repete ela, somou. Aqui ó, ficou 0,4 por causa desse zero. Zero depois de vírgula, eu não preciso escrever, tá bom? Regrinha aí que você pode seguir. E se deixar o zero aqui, tá errado? Não, o zero só tá lá. Mas eu preciso escrever? Também não.
Mas se escrever está errado, também não. Então, só estou colocando aqui para você ficar no conhecimento que zero após vírgula é desnecessário escrever, tá? E agora exercício 12 da página 56, tem essas operações, ele pede para deixar apenas duas casas decimais se necessário. O 4,1 ao quadrado é ele duas vezes, essa multiplicação resulta em 16,81, 9,3 elevado ao cubo é ele 3 vezes, essa multiplicação resulta no 86,49, que no final termina com 804,357. Só que o exercício diz para deixar apenas duas casas decimais e arredondar. Como aqui tem 7 e 7 maior que 5, então esse 5 aqui eu vou arredondar para 6. Essa é uma regra que tem no seu livro, uma regra de arredondamento. Sempre que ficar abaixo de 5, arredonda para menos. Aliás, sempre que ficar abaixo de 5, deixa igual. Sempre que ficar maior que 5, aumenta em 1 o último número. Então, o arredondamento aqui fica 804,36. E agora, peço que você vá lá no livro didático, resolva os exercícios de 56 até 59. São todos relativos às nossas duas últimas aulas. Então, não são difíceis, acredito que você não vai ter dificuldade. Sexto ano, agradeço sua participação. E até a próxima aula. Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui, hashtag Sextou. Estamos na nossa aula de sexta-feira, aula de língua portuguesa. Na aula anterior nós falamos sobre os pronomes, pronomes possessivos, e aí nós vamos agora entrar no novo capítulo, que fala sobre os mitos, tudo bem? Aí nós deixamos, lógico, uma atividade para vocês resolverem, nós vamos colocar aqui as respostas e vamos entrar nesse assunto. Tudo bem? Vamos lá!
E aí, vamos lá. Mito. O ser humano sempre gostou de contar histórias, sejam elas reais, sejam imaginadas, criadas por diferentes povos. Muitas delas buscam oferecer explicações àquilo que as pessoas consideram mistérios, como a origem do mundo e de determinados seres, os ciclos da vida e os fenômenos da natureza. Assim, surgiram os mitos, histórias repletas de deuses, ninfas, monstros, heróis, etc., que vivem em situações fantásticas. O mito é uma narrativa que procura oferecer respostas às dúvidas dos seres humanos, como o que consideram mistérios, como a origem do universo. Por isso, tem caráter explicativo ou simbólico. Qual a característica deles? As características dos mitos, em geral, nas narrativas míticas, tempo é indefinido, isto é, não apresenta informações precisas sobre a época em que os fatos aconteceram. Vamos lá, no ano de sei quantos antes de Cristo, depois de Cristo, ou no ano de 1900 alguma coisa. Então não tem isso no mito. É indefinido. Espaço também é indefinido ou pouco caracterizado. Então às vezes pode ter, mas a maioria das vezes não vai ser caracterizado. Zeus estava lá tacando um trovão, uma nuvem. Então não tem isso. Narração. Ela acontece em terceira pessoa e, embora o discurso seja predominantemente indireto, pode haver também discurso direto. As narrativas míticas explicam fatos, acontecimentos ou fenômenos naturais. Apresentam eventos em ordem cronológica, contém relação causal entre os fatos. Isso é, cada evento leva a outro, desencadeando uma série de consequências, como que por força do destino. Então, aí no caso, você vai ler um texto que ele vai tratar sobre essas características e tudo, e um pouco também desses elementos que compõem o mito, e aí você responde aí, e aí na próxima aula vamos trabalhar. Quero deixar bem claro aqui para vocês que na semana que vem nós vamos ter que correr um pouquinho mais, porque eu só tenho mais um capítulo com vocês, então eu preciso tratar dos outros tipos de pronomes com vocês. Então nós vamos trabalhar um pouquinho mais longo, tá ok? Mas não é nada de tão perigoso assim, tá bom? E aí nós vamos finalizar esse capítulo para entrar já no volume 4, que é o próximo capítulo, tudo bem? Então é isso, turma. Faça as atividades aí, começa na página 66 e vai até a página 68, tudo bem? Vamos para a mensagem? Vamos lá. Vem de Mark Twain, um humorista norte-americano. Ele disse assim: coragem é a resistência e o domínio do medo, não a ausência dele. Então é isso, turma. Vamos finalizando por aqui. Bom final de semana, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, se cuidando e aprendendo. Hoje, aula relativa ao dia 9, aula de empreendedorismo. E nesse dia 9 de outubro, nós vamos ver execução do plano de ação. Você pode acompanhar nas páginas 28 e 29, é o encontro 12 do livro. E o que a gente viu da história contada? Acompanhe no telão. O professor Disseu está treinando João e ele evoluiu muito. Mesmo assim, ainda há o que melhorar. Apesar do cansaço, ele tem muito apoio para não desistir. Felipe e o professor Disseu seguem animando João para que ele evolua mais em seu treino para a maratoninha. O professor Disseu ensina João como economizar mais energia, que é buscando a postura mais confortável possível dentro da atividade física. Ele está usando a experiência dele para elevar o moral do João. João agradece por todas as orientações passadas e comemora por tudo que aprendeu. Todos os detalhes, até os menores, importam. E é isso, gente. É isso que a gente vê nessa história. Que ele está tentando buscar em cada migalha uma forma de melhorar
para ele ser o melhor competidor possível. Ele não quer entrar lá para ser um mero coadjuvante, ele quer entrar para vencer. Se ele tivesse a fim apenas de se divertir, ele nem estaria levando tão a sério. E na vida é assim. Se você acredita que você precisa de algo, não faça só pela diversão, faça por todos os frutos que você pode colher daquilo que você está fazendo. Se dedique ao máximo. E agora eu peço que você vá lá na página 59, tem uma atividade relativa a esse encontro. Vá lá, faça os exercícios que encontrar. Vai ser cobrado no futuro, nas nossas atividades bimestrais de sempre. Sexto ano, eu agradeço sua participação e até a próxima aula. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 9 de outubro de 2020 e a gente vai finalizar hoje o nosso terceiro bimestre, certo? Então vem comigo que a gente vai conhecer qual o contexto que a gente vai dialogar na aula de hoje. Hoje a gente vai fazer uma viagem na Roma Antiga, tá? Falando um pouquinho do teatro, da música, da arquitetura, dentro desse contexto de Roma Antiga. Esse conteúdo compreende as páginas 26 a 32 do seu livro didático, então a gente vai conhecer rapidamente, né, como era a Roma Antiga e como é que eram as manifestações artísticas nesse espaço, certo? Então vem comigo. Falando de teatro, na Roma Antiga, o teatro era uma espécie de ritual de celebração onde havia jogos, onde havia celebrações e onde havia dança. Então, na Grécia Antiga, o teatro se manifestava por meio desses rituais, né? Onde havia jogos, onde tinha danças e celebrações. A primeira peça teatral foi do gênero sático. O que era o gênero sático? Eram peças curtas, peças de pequenas durações, tá? Mas que tinha graça, ou seja, tinha uma comédia. E ela servia como uma crítica política e social. Então a sática era um estilo crítico social com curta duração, mas que alegrava o público, certo? Os romanos, eles criaram a pantomima. O que era a pantomima? A pantomima era a espécie de se comunicar por meio de gestos, ou seja, a mímica, tá? Então, a pantomima era uma espécie de mímica, ou seja, o uso das expressões expressões faciais para se comunicar, tá? Sem uso de palavras. Então, eles criavam gestos para poder se comunicar. O teatro também se permeou dessa maneira lá na Roma, certo? Também dentro do contexto romano nós tínhamos a tragédia. A tragédia era usada, né, era apresentada por meio de leituras, tá? Por mais leitura do que representação. Então as tragédias romanas, diferentemente das tragédias gregas, né, eram contadas histórias por meio das leituras do que umas representações. Então o artista, na hora que ia apresentar uma tragédia, ele tinha o seu material de leitura e acompanhava um pouco de leitura com um pouco de interpretação. Na comédia, o teatro grego na comédia também era uma imitação, na Roma Antiga, tá? O teatro era aproximado da comédia do teatro grego, tá? A comédia grega e a comédia romana eram muito parecidas, eram baseadas uma na outra, certo? Porque comédia está no ato de fazer rir, né? Então as histórias eram mais para fazer as pessoas rirem, diferente da sática, que era uma crítica à política social, tá? E aí nós temos, na união da tragédia e a comédia, um novo gênero teatral chamado trágico-comédia. Como é que era a trágico-comédia, né? Eram representações onde unia a tragédia e a comédia em um único contexto. Então eram textos tristes, com reflexões, porém tinha comédia, né? Tinha o se fazer rir, tá? Nas representações avaliava-se a retórica dos participantes. O que era a retórica? Era a arte de falar bem, né? Como é que os artistas tinham a dinâmica de ter bons argumentos. Então o teatro romano se estabeleceu-se nessa estrutura.
nós vamos perceber aqui como é que eram os espaços teatrais do teatro romano, tá? Nós temos aqui o Teatro de Marcelo, em Roma, que tinha essa estrutura arquitetônica muito bonita. Tinha capacidade para 40 mil pessoas, tá? Nesse espaço. A gente percebe que esse espaço não é um espaço tão aberto igual o teatro grego, que a gente estudou nas aulas anteriores, tá? É um espaço mais fechado. Porém, os espetáculos teatrais, eles disputavam-se, né, com lutas, tá? Gladiadoras, né? Roma também tinha muitos soldados de guerra, né? Então eles traziam para dentro do espaço teatral, para o teatro, para poder fazer as lutas aí. Então as lutas brigavam com o teatro, porque eles usavam o mesmo espaço para suas representações, tá? Então dentro desse espaço, um dos teatros chamado Teatro de Marcelo em Roma, também era palco para as lutas gladiadoras, como também para a apresentação de peças teatrais. Dentro dessa questão, né, além do teatro, que a gente viu o Teatro de Roma, nós temos aqui, tá, a arquitetura e a escultura. As esculturas romanas eram réplicas das esculturas gregas, tá? Eram muito parecidas, ou seja, réplicas eram uma pequena imitação das esculturas gregas. As figuras humanas quase sempre eram representadas em roupas, ou seja, nuas, tá? E decoravam os templos, né? Os templos romanos. Buscavam a representação fiel das pessoas. Aqui eu tenho uma escultura de Augusto, tá? Augusto de Prima, uma inspiração clássica da ideia derivada dos gregos, que está lá no Museu do Vaticano. Dentro da arquitetura, né, nós temos aí grandes arquitetos, né? Grandes obras arquitetônicas. Nós temos aí essa imagem chamada Fórum de Trajano, que é uma escultura romana, onde dentro desse Fórum de Trajano, que está representado nessa imagem, que compreende toda essa extensão, né, tem salas de reuniões, bibliotecas, tem um templo e também tem uma basílica dentro desse Fórum de Trajano, aí lá no centro de Roma. Dentro da música, a música romana sofreu muita influência grega, tá? Então ela é derivado lá da influência grega, assim como as obras de esculturas. Elas exaltavam temas militares relacionados à bravura de seus soldados, né? Então, como a gente tinha muitas lutas gladiadoras, muitos soldados romanos, as músicas eram principalmente para exaltar esses soldados. E o tipo de música que exaltavam esses soldados, os temas militares, era chamada de ufanistas, né? Então as músicas ufanistas eram usadas para poder exaltar os temas militares, né? A poesia também fazia parte das composições. Além das ufanistas, nós tínhamos as poesias que faziam parte das composições musicais romanas. Os cidadãos que moravam em Roma tinham costume de tocar em suas casas músicas com instrumentos de sopro, né? Então se reunia um grupo de pessoas na sua casa, né? Os grupos de romanos na sua casa, e iam tocar instrumentos de sopro para se divertir, né? E também a música fazia parte do contexto teatral. Algumas músicas eram usadas aí para compor as peças teatrais, né? Para deixar as peças mais lindas, mais exaltadas também, certo? E aí, para contextualizar todo esse contexto da Roma, tá? A gente vai fazer a nossa atividade na página de número 28 do seu livro didático. Então, como é que vai ser essa atividade, professor? Acompanhe comigo que eu vou indicar como será. Você vai fazer a leitura do trecho da peça que tem aí na página 28, chamado O Soldado Fanfarrão, que é uma comédia, tá? Uma comédia romana. A comédia romana é chamada de Soldado Fanfarrão, do artista chamado Plauto, que está na página 28 do seu livro didático. Depois que você fizer essa leitura prévia do texto Soldado Fanfarrão, você vai ensinar esse diálogo com um dos componentes da sua família. Então você vai escolher um membro da sua família, tá? Para dialogar e interpretar com você o texto O Soldado Fanfarrão, tá? Depois que você ensaiar muito bem, para
fazer bem a encenação e as falas, né, você vai fotografar essa atividade, tá? A sua representação, e enviar aqui para a escola, para a tia Cris ou para a tia Graci, para eles compartilharem comigo como é que foi o processo de apresentação da sua peça romana aí na sua casa com os membros da sua família, certo? Então você vai conhecer um pouquinho de como era a comédia romana, com a leitura do texto do Soldado e Fanfarrão, e também vai representar esse texto aí com um membro da sua família, certo? E assim a gente finaliza o nosso terceiro bimestre com chave de ouro. Hoje a gente vai ficar por aqui, certo? Mas eu te espero no Espantando Tira Dúvidas e também te espero aqui na sala de aula depois que tudo isso acabar. Estou morrendo de saudade de vocês, de puxar a orelha e fazer arte junto com vocês. Por hoje é só, beijinhos e abraços e até a semana que vem. Tchau, tchau!